Mas eu queria compartilhar com você um pouco do que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ter esse texto como base e muitos contextos nós estamos vivendo. Eu quero trazer alguns deles para nós. E a minha oração é para que o Senhor fale através desse texto conosco nessa noite. Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Nós vamos ler aí. Quem achou diz achei. Quem não achou diz socorro. Tem gente pedindo socorro, então, mas a gente vai ler assim mesmo. Olha o que diz a palavra do Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. E então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Algumas traduções dizem: a ele ouvi. E ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E enquanto desciam o monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Palavra do Senhor. E é com esse texto bíblico que eu tenho o desafio, meus irmãos, de trazer uma mensagem da parte de Deus para nós. Eu digo nós porque nós pregadores, e eu quero agradecer desde de manhã, meus irmãos, mesmo lá em Teresópolis, meu Instagram está cheio de mensagens lindas, de parabéns, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado. Eu sei que todos os pastores, eu falo em nome da equipe pastoral, quantas pessoas eu cheguei aqui, enquanto eu vinha para cá, andava dali aqui, tantas pessoas falando parabéns, muito obrigado, irmãos, é uma bênção receber esse carinho da nossa igreja. Mas a palavra de Deus, ela fala conosco, ela fala comigo, ela transforma nossas vidas, ela vem de dentro para fora. E é com essa mensagem, com esse texto que eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. E como eu disse, esse texto, nesse instante da vida, ele se encontra dentro de um contexto. Existe um teólogo suíço, muito importante, muito relevante no século XX, chamado Karl Barth. E ele tinha uma frase muito interessante, ele falava que era preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal do dia. Essa frase, ela pode ser muito mal interpretada por alguns, que acabam distorcendo a palavra do Senhor para colocá-la dentro do contexto, e não é nada disso. Na verdade, o contexto, ele não muda a palavra de Deus, nunca vai mudar. A palavra de Deus, ela sempre foi a mesma. Deus no início era o verbo, e o verbo se fez carne. A palavra sempre foi a mesma, ontem, hoje e amanhã. Ele não muda, o contexto ele não vai mudar. Quem tenta mudar a palavra de Deus por causa de um contexto, entra num perigo muito grande. Mas a palavra de Deus, ela é aplicada dentro de um contexto. Ela exorta, ela nos molda, ela nos acalma diante de determinados contextos que a gente vive. A palavra se reflete dentro de um contexto. E esse contexto, ele é o seguinte, eu fiquei pensando nessa semana, pelo menos 5 coisas estão acontecendo agora, que tem a ver com a nossa história, com a nossa vida. A primeira delas é que uma parte da nossa igreja, uma parte da juventude está a caminho daqui, depois de ter vivido, meus irmãos, minhas irmãs, dias cheios da glória do Senhor, dias impactantes. Meus irmãos, foram mais de 150 decisões para Cristo no meio dos 400 adolescentes. Foram 27 batismos, irmãos, que nós vivemos lá. Foi uma bênção. Não, na verdade a minha esposa está tentando me corrigir, mas já tem a versão 3.0, meu amor, que já chegou aqui. Eram 23 batismos e na hora vieram mais 4, são 27 mesmo.
Que bênção, meus irmãos, que contexto maravilhoso, que coisa boa. Outro contexto que a gente tem é a parte que ficou aqui, dos pais e mães e pessoas que estão ali. Será que meu filho ficou resfriado? Será que minha filha ficou doente? Será que aconteceu? Mas eu sei que vocês não pensaram nisso, é só na minha casa que a gente pensa isso. Vocês estão felizes, estão tranquilos, não pensaram em nada, então entregaram os seus filhos nas mãos do Senhor, né? Não é verdade? Louvado seja Deus. Mas esse contexto aconteceu, teve gente aqui, meus irmãos, preocupada, feliz, apreensiva. Uma outra parte, um terceiro contexto do que nós estamos vivendo, meus irmãos, e eu posso dizer isso, meus irmãos, nós estamos vivendo um ambiente de cultos e de celebrações e de eventos e de reuniões na nossa igreja do Recreio espetacular. Você pode dizer amém para isso? Meus irmãos, que tempo precioso da presença do Senhor. É domingo atrás de domingo. Quando a gente acha que está bom, melhora. Quando a gente acha que ficou melhor, melhora mais ainda. Quando acha que Deus já falou, Deus fala mais um pouco. Meus irmãos, que coisa linda é ver o que Deus tem feito na nossa igreja. Isso faz parte desse contexto. Também, diante de todo esse contexto, nós estamos em um mês que traz para nós um dos pilares da nossa igreja, que é o serviço. E o que nós estamos falando aqui ao longo desse mês tem a ver com o serviço. Esse é um contexto que nós estamos vivendo dentro da igreja. As mensagens, as células, as ministrações, as reuniões estão trazendo nossos corações, nossa mente para pensar sobre o serviço. Também um contexto. E o último contexto, dentre muitos outros, é que hoje é celebrado o Dia do Pastor. Que coisa boa! Meus irmãos, diante de todos esses contextos, esse texto fala conosco. Eu queria trazer algo muito importante para nós. O que esse texto nos diz? Em primeiro lugar, esse texto ele é, como eu sempre digo aqui, uma experiência hollywoodiana. Não sei se você parou para pensar na riqueza de detalhes que o texto nos apresenta, mas diz a Bíblia que Jesus chega com alguns dos seus discípulos, alguns apenas, e os leva para um monte. E de repente naquele monte, meus irmãos, ele é transfigurado, o rosto dele começa a brilhar, como se não bastasse, porque só isso já seria suficiente. Aparece ali, meus irmãos, Moisés e Elias, dois heróis da fé, dois homens que foram extremamente importantes para o povo de Israel, conversando com Jesus. Imagina essa cena. Imagina você caminhando com Jesus e de repente Jesus começa a brilhar e de repente aparece Moisés e Elias e de repente eles estão conversando e aí, como se não bastasse, Pedro diante daquilo tudo, ele fala: esse negócio está bom demais, esse negócio, Jesus, vamos ficar aqui, vamos colocar uma tenda para você, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Eu fiquei pensando, Pedro, ele foi pseudo humilde nesse momento, né? Ele não pensou nem na tenda dele, ele falou: não, eu durmo no chão, durmo sei lá onde, ao relento. Mas ele falou: vamos botar uma tenda aqui. E de repente, meus irmãos, de novo, como se essa história já poderia acabar aqui, eles ouvem uma voz, a voz do próprio Deus, falando para eles: olha, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Que cena, meus irmãos! E aí eles caem por terra aterrorizados, diz a Bíblia. E quando eles estão lá, Jesus encosta nele. E meus irmãos, eu sou da época de um ilusionista. Agora vocês vão revelar a idade de vocês, porque se vocês conhecem ele, vocês são pelo menos da minha idade. Quem aqui já ouviu falar no David Copperfield? Olha, bastante gente, está vendo, gente? Todo mundo aqui tem uma idade mais para lá, né? Então, meus irmãos, é como se fosse o David Copperfield, aquele negócio todo acontecendo, meus irmãos, aquele espetáculo, e eles colocam o rosto em terra, aterrorizado. Jesus encosta, eles levantam, só tem Jesus, tudo desapareceu, e de repente Jesus chega para eles e ainda fala assim: olha só, não fala nada do que vocês viram, não, vamos descer. Que história fantástica, que história extraordinária. Esse relato ele aparece em 2 livros da Bíblia, ele aparece no Evangelho de Lucas também, mas o Evangelho de Mateus conta muitos detalhes, e é interessante que a gente vai tentar pegar alguns desses detalhes, dentro de todos esses contextos que eu falei, em nome de Jesus, entender
que a Bíblia tem para nós? O primeiro detalhe interessante dessa história, diante do nosso contexto aqui, é que, como eu disse para vocês, meus irmãos, eu sou o primeiro, e eu tenho o privilégio de ser o primeiro a chegar aqui, de um retiro extraordinário. Queridos, eu gostaria, minha vontade era que todos nós estivéssemos lá, porque nós vivemos tantas experiências profundas com Deus naquele lugar. Meus irmãos, nós vimos tanta coisa bonita acontecer ali, tanto quebrantamento, tanta coisa boa acontecer, que a minha vontade era falar: gente, vem todo mundo para cá, vamos passar o feriado juntos, porque valeu muito a pena, meus irmãos. Que feriado cheio do Espírito Santo de Deus. Eu garanto para vocês, meus irmãos, que se os filhos de vocês aproveitarem 40% do que Deus trouxe para nós, meus irmãos, eles terão a vida transformada e serão muito mais parecidos com Jesus, porque a gente viveu coisas extraordinárias. Só que isso não aconteceu só lá. Existe um contexto na nossa igreja, meus irmãos, e só não enxerga quem não quer. O Senhor está falando no nosso meio. Você pode dizer amém para isso? O Senhor está aqui, meus irmãos, Ele sempre esteve nesse lugar, desde o dia 1. Eu cheguei aqui oficialmente como pastor da igreja no dia 1º de fevereiro do ano passado, de 2022, e eu sou testemunha viva, meus irmãos, de que Deus tem falado nesse lugar, Deus tem derramado da bênção dEle nesse lugar, Deus tem derramado a presença dEle nesse lugar, Deus tem quebrantado vidas aqui na frente, culto após culto. Meus irmãos, eu vim de uma maratona de 10 anos, pastoreando igrejas na Europa e depois pastoreando uma igreja de pequeno, médio porte na zona sul do Rio de Janeiro, onde praticamente toda semana eu tinha que pregar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que isso é um privilégio, isso não é um sacrifício, mas cansa. E eu posso dizer para vocês que um grande privilégio que eu tenho, meus irmãos, é de chegar aqui muitos domingos, me sentar onde está ali o pastor Wander, pastor Joel, e receber do Senhor palavras que transformam a minha vida. Meus irmãos, que alegria é me sentar e ouvir palavras sérias, bíblicas, cheias do Espírito Santo de Deus, que transformam a gente, que exortam a gente, que abraçam a gente, que constrangem as nossas atitudes. Deus está falando nesse lugar, meus irmãos. Deus é o Senhor dessa igreja. Como é bom saber que Ele está aqui. Como é bom saber que a gente está vivendo coisas lindas, e não é só nos grandes momentos de celebração. Eu testemunho isso para vocês todas as terças-feiras, das 15, aí depende da semana, meus irmãos, às vezes às 18, às vezes às 19, às vezes depende do horário, mas toda terça-feira nós temos uma reunião do Conselho Pastoral. Um grupo de, em média, 20 pessoas se reúne nessa igreja para orar, para tomar decisões, para ser estratégico, para ser inteligente e se colocar diante de Deus. Meus irmãos, como Deus tem falado em nosso meio, como Deus tem falado a nós em primeiro lugar, como eu entro nessas reuniões e sou impactado pela palavra do Senhor na sua simplicidade. Quem aqui faz parte de uma célula? Eu queria que você levantasse a sua mão, por favor. Você pode abaixar. Agora eu queria que você levantasse a sua mão de novo, se você sente que Deus tem falado poderosamente com você na sua célula. Levante sua mão. Meus irmãos, olha que bênção, que alegria é saber que Deus está falando. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque Deus tem falado. Dos pequenos eventos, as grandes celebrações, meus irmãos, nós temos vivido ambientes de glória. Louvado seja o Senhor. Alguns podem estar descobrindo isso. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez seja a sua primeira vez aqui, talvez você não tenha percebido ainda a voz do Senhor, a maneira como Ele tem se manifestado nesse lugar. Aliás, talvez você tenha até medo, porque a Bíblia diz que quando Deus falou, os discípulos caíram aterrorizados. Meus irmãos, isso acontece com novos convertidos, isso acontece com discípulos de Jesus, isso acontece até com pastores, meus irmãos. Quando Deus fala, às vezes dá medo. A Bíblia sempre diz para mim e para você, que quando anjos apareciam, a primeira coisa que eles falavam, você lembra qual era? Quem lembra?
não tema. Você acha que eles falavam isso por quê? Só porque era legal? Não, meus irmãos, porque era amedrontador. Até a pessoa saber se era um demônio, um anjo, alguma coisa, meus irmãos, dava medo. Eu acho que eu já contei isso aqui uma vez. Eu estava fora do Brasil, morando fora, e eu estava num ambiente tão gostoso, uma célula tão gostosa, tão cheia da presença de Deus. E aí eu morava numa faculdade, e eu fui para o meu dormitório no outro lado, sozinho. Meus irmãos, eu sou um artista, meus irmãos, músico, ele vê as coisas de uma forma muito romântica, até demais. E aí eu comecei a olhar as estrelas, e comecei a adorar o Senhor, andando, e fui andando, adorando o Senhor. E aí eu vi a capela, meus irmãos, da faculdade que eu morava, uma capela bonita, devia ser umas 11 horas da noite. Falei, gente, a capela, eu lembrei que lá dentro tinha um piano. Falei, gente, tem um piano lá dentro, eu acho que eu vou entrar e vou adorar o Senhor a noite toda. Aquele negócio, sabe, de garoto, jovem. Aí entrei, meus irmãos, a porta estava aberta, irmãos, tudo bonito, tudo bom. Entrei, abri a porta, estava aquele piano lindo, meus irmãos, lá no altar, assim, na plataforma. Subi, comecei a tocar, ele estava destrancado. Falei, gente, Deus criou esse momento para mim. E aí comecei a tocar piano e tal, meus irmãos, e comecei a adorar o Senhor, sozinho. Meus irmãos, daqui a pouco eu comecei a sentir a presença do Senhor naquele lugar. Mas comecei a sentir a presença de Deus, mas, meus irmãos, foi me dando medo. Meus irmãos, eu comecei a morrer de medo. Eu falei, sei lá se Jesus vai me arrebatar aqui, sei lá para onde eu vou. Meus irmãos, eu comecei a ficar morrendo de medo. E eu falei, o que eu faço agora? Eu adoro, eu não adoro? Meus irmãos, eu não aguentei. E eu falo para vocês, pastor é gente. Eu falei, boa noite Jesus, fechei o piano e fui embora. Meus irmãos, e graças a Deus que eu fiz isso. Sabe por quê? Eu baixei o piano, comecei a andar. Meus irmãos, quando eu abro a porta da capela, tinha um segurança de 2,5 metros de altura, que ouviu o barulho e foi lá ver o que estava acontecendo. Agora imagina você, se eu estou lá tocando, meus irmãos, com o olho fechado, daqui a pouco bota a mão no meu ombro assim, o segurança, aí eu desmaiava, irmãos, aí ia sair lá, brasileiro é morto de infarto numa capela da faculdade. Meus irmãos, a presença do Senhor dá medo, às vezes ela amedronta, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está falando nesse lugar. Deus está falando com você. Deus está manifestando da glória dele sobre a tua vida. Deus está falando para a tua família. Deus está querendo mostrar para você como viver bem. A palavra que os anjos diziam é a palavra que eu trago para você agora: não tema. Em nome de Jesus, não tema. Tudo que é do Espírito Santo de Deus, da parte de Deus para você, diga ao Senhor. Será que você pode fazer isso agora? Feche seus olhos e fala: Senhor, eu quero receber tudo o que você tem para mim. Você pode fazer isso? Feche seus olhos e fala: Senhor, eu quero tudo. Eu não quero 60%, eu não quero 40%, eu quero tudo, Senhor. Não tema, porque Deus está falando nesse lugar. Esse texto mostra isso, meus irmãos. Esse texto mostra para mim e para você que o Espírito Santo de Deus fala, ele continua falando, louvado seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, esse texto fala uma segunda coisa. É muito forte isso que eu vou falar agora, eu queria que você prestasse bastante atenção. As manifestações espetaculares, os sinais, os milagres, a distribuição de dons, tudo isso é bíblico, tudo isso acontece, mas a Bíblia é a primeira a dizer que isso acontece visando um fim proveitoso. Você pode repetir comigo? Visando um fim proveitoso. Meus irmãos, manifestações de Deus, milagres, dons, sinais, manifestações da presença dEle são boas, mas não são o fim. Elas são o meio, um instrumento que Deus usa quando quer e aonde quer, para que Ele manifeste o seu poder e para que o fim seja manifestado, para que um fim proveitoso e a edificação da igreja aconteça. Amém? Porque nós estamos diante de uma história espetacular, de milagre, de manifestação de Deus, de palavra do Senhor audível, de pessoas que viram e ouviram coisas. Mas se nós não entendemos que isso não é o fim, e isso é apenas um meio, nós vamos correr o risco de ficar buscando manifestações atrás de manifestações. Nós vamos correr o risco de ficar buscando retiros atrás de retiros para nos abastecermos de Deus, conferência atrás de conferência para que Deus fale conosco. Aliás, nós correremos até o risco de buscar
e pular de culto em culto, para que Deus fale conosco. Tem gente, meus irmãos, que testa o poder da igreja pela visibilidade de dons e sinais. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a Bíblia nunca disse que seria assim. Isso é muito sério que eu estou falando aqui. Tem gente que fica andando atrás de sinais, atrás de profecia, atrás de palavra, atrás disso, atrás daquilo outro, buscando um posto de gasolina espiritual. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não devemos viver assim. Você pode dizer amém? O que Pedro propôs, naquele momento ali, é o que talvez a maioria de nós proporíamos, está certo, professor Rogério? Proporíamos, palavra bonita, meus irmãos. Mas ele propôs algo que eu acho que seria a mesma proposta minha. Quem é que não quer ficar em um ambiente de glória? Quem é que não quer permanecer em um ambiente em que Deus está falando, está se manifestando? Ele fala simplesmente: vamos ficar aqui, vamos colocar uma tenda para mim, uma tenda, não, para mim não, para Elias, para Moisés e para você, Jesus. Mas é interessante que a história mostra para mim e para você que essas tentativas de eternizar montes de transfiguração não deram certo, nunca deram. Mosteiros, conventos, monastérios, escolas de tempo integral, internatos, todas essas tentativas, de uma certa forma, eram para criar montes da transfiguração eternos. As pessoas achavam que iam para o mosteiro e iam ficar livre do pecado, livre das tentações do mundo, livre dos problemas. E sabe o que acontece, meus irmãos? A história nos mostra que os piores problemas da igreja aconteceram dentro desses lugares. Pedofilia, abuso de poder, abuso sexual. A gente ouve essa história dentro de tentativas frustradas. Meus irmãos, tudo isso acaba. Assim como o Monte da Transfiguração trouxe uma experiência espetacular, que acabou, um culto dominical nosso aqui na nossa igreja tem mais ou menos 1h30 de duração, em média. Ele começa e ele acaba. E por mais que eu sei que ele fala, por mais que Deus fale poderosamente através de música, através de tecnologia, através de excelência, o culto acaba. E se você acha que esse é o ambiente único e exclusivo para receber palavras de Deus, você não está entendendo o tamanho do seu Deus, porque o nosso Deus é muito maior do que um monte da transfiguração. O nosso Deus é muito maior do que sinais e prodígios. Depois de tudo que eles viveram, eles se ajoelham aterrorizados, e quando eles abrem os olhos, eles encontram com quem? Jesus. E talvez você esteja pensando: mas só Jesus? Ouviram Deus? Ouviram? Meus irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, nunca se esqueça disso: Jesus é suficiente. A presença de Jesus, ela é suficiente para mim e para você. Enquanto nós estamos aqui, pastor Wander falou sobre isso aqui agora, há poucos minutos. Missionários morrem. Enquanto nós estamos celebrando Jesus aqui nesse lugar, nós estamos chorando por um vídeo que nós recebemos de um missionário no Quênia, que morreu assassinado. Enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, se você conversar com o pastor Humberto ou comigo, que morei em outro país, meus irmãos, eu morava em um país em que uma igreja de 40 pessoas era considerada uma igreja grande. Enquanto nós estamos aqui, graças a Deus, com todo esse conforto, com toda a manifestação de Deus, Deus tem se manifestado de formas diferentes em outros lugares. Enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, a esposa desse missionário que faleceu faz um vídeo com uma paz que eu não sei se eu teria, para dizer sobre o falecimento do marido dela. E quando eu vejo esse vídeo, em meio a lágrimas, sabe o que eu penso? O que essa mulher tem? O que faz ela manter o equilíbrio emocional? Jesus, e só Jesus. Louvado seja o nome dele. Porque, meus irmãos, isso aqui acaba. Esses eventos espetaculares acabam, mas a presença de Jesus continua habitando em nós todos os dias da nossa vida. Louvado seja o seu nome.
Meus irmãos, quando nós olhamos ao redor do mundo, coisas acontecendo, pessoas, talvez você esteja em casa agora, sozinho, solitário, num contexto complicado. Eu quero dizer para você que se Jesus está aí onde você está, a presença dele é suficiente na sua vida. Talvez você saia daqui, meu irmão, minha irmã, e não saiba o dia de amanhã. Tenha decisões a serem tomadas no seu trabalho e esteja desesperado, e talvez inconscientemente o seu pensamento seja o de Pedro: ah, se eu pudesse ficar nesse lugar, ah, se eu pudesse colocar tendas nesse lugar, ah, se eu nunca mais precisasse sair daqui, para não viver o dia de amanhã. Eu quero dizer para você que se Jesus acompanhar a sua vida, os dias bons e os dias maus, nos mais altos lugares que Ele te colocar, e nos vales da sombra da morte, você não vai temer, porque Ele estará contigo, e a presença dEle é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, imaginem a cena. Imagina que você entrou num sorteio, e esse sorteio, se você ganhar, você tem a oportunidade. Quem gosta de viajar aí, irmãos? Quem gosta de viajar? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, eu também. Meus irmãos, imagina, se você ganhar nesse sorteio, você vai ter a oportunidade de passar uma semana nas Maldivas. Olha que coisa boa. Você vai para as Maldivas e vai levar quem você quiser, uma semana, tudo pago, nas Maldivas, na presença de quem você quiser. Ou então, talvez você não goste muito de viajar, ou então nesse sorteio, você que está com problema no teu negócio, você vai ter a oportunidade de passar um dia inteiro com uma reunião exclusiva com a maior referência de liderança do mundo. O CEO da Coca-Cola vai parar na sua sala e vai te dar um dia exclusivo para te ensinar sobre gestão, para olhar suas contas, olhar sua vida, olhar quem você é. E se você ganhar nesse sorteio, você vai ter ele para você. O mundo das finanças elegeu um nome como guru das finanças. O nome dele é Ray Dalio. Esse é o homem mais caro de palestras hoje de finanças. E se você está com um problema financeiro, nesse sorteio, você ganharia a presença do Ray Dalio durante 2 dias, para cuidar das suas contas, para cuidar das suas coisas. Só bastaria você dizer: eu quero, e você ganharia. Quem é que gostaria de ganhar nesse sorteio aí? Diga sim. Eu também gostaria. Pois é. Só que eu quero dizer para você que eles não são nada, nem ninguém, diante da presença de Jesus. Eu quero dizer para você que Deus não te sorteou. Deus não te sorteou, meu amigo. Deus não te pegou numa caixinha de surpresa. Ele te escolheu. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos escolheu, e Ele nos adotou como filho. E a presença de Deus não quer te dar um dia, não quer te dar uma semana. A presença do Senhor diz para mim e para você na Bíblia, que se você abrir a porta do seu coração, se você entender isso, Ele quer te dar todos os dias da sua vida ao lado de quem Ele é, e com Ele vai te ensinar todas as coisas. Não são algumas coisas. Ele vai te ensinar a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom patrão, um bom funcionário. A presença de Jesus, que não te sorteou, mas te escolheu, está nesse lugar e diz para você: caminhe comigo que tudo irá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não precisa de sinais, não precisa de milagres. Mas o problema é que às vezes a gente quer armar tendas e permanecer em cultos legais. É muito bonito, meus irmãos, entrando no contexto do retiro, ver jovens se derramando na presença do Senhor, mas isso acaba hoje. Na verdade já acabou. Agora eles já estão se estressando no engarrafamento, já mudou, já virou passado. Daqui a 1 hora, esse culto cheio da presença do Senhor vai entrar para o seu arquivo de cultos, mas a presença do Senhor nunca será arquivada, porque ela caminha com você fora daquela porta. E se a gente entender isso, a gente tira esse vício de culto, esse vício de retiro, esse vício de conferência, esse vício de mover. A Bíblia diz, meus irmãos, que no período que a gente chama de interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, as manifestações de Deus não aconteciam. A Bíblia diz que na época de Samuel, uma história linda,
Está escrito na Bíblia, as visões eram raras, as palavras de Deus e manifestações eram raras, ninguém ouvia, e diante desse fato de que ninguém ouvia, eu continuo dizendo para você, Ele era Deus, Ele continuava sendo Deus, Ele continuava amando o seu povo, Ele continuava cuidando do seu povo. Se você está ouvindo ao Senhor, cheio de milagres, louvado seja Deus. Se você está tendo dificuldade de ouvir, louvado seja Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele nunca para, Ele nunca para. Ele continua sendo poderoso na minha e na sua vida. Você está vivendo no silêncio? Essa palavra é para você. Deus está no silêncio com você. Você está vivendo sozinho, sozinha com Jesus? Você tem tudo o que você precisa para ser uma pessoa bem-sucedida nessa vida. Você está com um problema financeiro, você está com um problema de saúde, só tem Jesus? Graças a Deus, porque Jesus está com você. Na saúde, na doença, cheio de milagres ou sem milagre algum, Ele é o nosso Deus. Eu fiz uma pergunta para os adolescentes do retiro, e a pergunta foi: quem é que quer viver milagre aqui? Diz eu. Meus irmãos, todo mundo disse eu, porque é fácil a gente pedir a manifestação, mas para pensar no que faz um milagre acontecer. O que faz um milagre acontecer? Milagre só é milagre quando é milagre. Ora, pois. Para ser milagre, antes dele, tem o caos, tem a desesperança, tem a consciência de que nada mais vai acontecer, tem a consciência de que ninguém pode fazer mais nada, tem a consciência de que eu fiz tudo o que eu podia e já não consigo mais. E aí de repente, no nosso histórico de testemunhos, vem um milagre, e a gente fala: louvado seja Deus. É bom demais viver milagre, mas antes do milagre, a gente vive a apreensão, a gente vive a incerteza. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, eles não sabiam se sairiam dela. Para nós que estamos lendo a história, no futuro, a gente sabe o fim dela, mas imagina você, naquele momento alguém fala para você: entra aí meu filho. Você não sabe se vai viver, você não sabe se vai morrer, você não sabe se a decisão que você está tomando hoje vai custar o seu trabalho, você não sabe se o sim ou se o não que você está dando hoje vai trazer consequências complicadas, mas se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não temerá, porque Ele estará contigo todos os dias da sua vida. Aleluia! Montes da transfiguração acabam, mas a presença do Senhor, diz a Bíblia, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Louvado seja Deus. Meus irmãos, dons, milagres, palavras bem pregadas, músicas bem cantadas, um recriança cheio de conforto para os nossos filhos, isso tudo é meio, isso não é fim, porque o fim da lei é Cristo, Ele é o fim da lei. E quando nós temos essa certeza no nosso coração, nós podemos começar a nossa oração como Jesus nos ensinou, exaltando quem Ele é. Senhor, Tu és exaltado, Tu és o meu Pai que está no céu, santificado seja o Teu nome. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero que você saiba disso desde o início. Desde o início, tudo o que nós nos esforçamos para fazer nesse lugar tem um único objetivo: te oferecer acesso àquele que pode mudar a sua vida, que não é o pastor Wander, não é o pastor Gustavo, não é o pastor Joel, mas é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E talvez você esteja pensando: mas pastor, já sou crente há tantos anos, eu já sei dessa história. E a minha pergunta para você é: você tem vivido essa história? Será que quando você sai daqui por essa porta, no final do culto, você tem vivido um dia atrás do outro, cheio da presença de Deus? E aí nós entramos num outro ponto da nossa pregação, porque esse ato do Monte da Transfiguração foi pedagógico, ele não aconteceu por acaso. Jesus não fica no monte, Jesus desce do monte, e quando Ele desce do monte, se você continuar lendo Mateus 17, Ele faz o quê? Eu vou dizer para você não precisa ler. Ele expulsa demônios, logo em seguida, logo depois Ele paga impostos, logo depois Ele faz um monte de outras coisas. O Evangelho de João, no seu último versículo, diz que se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, não haveria livro suficiente para escrever. Ele faz muita coisa, ou seja, Ele vive a vida.
A vida, depois desse culto aqui, vai continuar. O jogo é lá fora. Eu fico imaginando, meus irmãos, os anjos. Eu fico imaginando os anjos. Jesus falando aqui, todo domingo, palavra derramada por Deus, através dos pastores da igreja, a gente recebe tanta coisa, eu fico imaginando os anjos, irmãos, ele fala assim, agora vai, agora ele vai sair daqui, e segunda-feira, no trabalho dele, vai ser fogo e glória, meus irmãos, ele vai testemunhar, ela vai testemunhar, eles vão tomar decisões sérias, ele vai consertar o casamento, ela vai consertar o casamento, ele vai se reconciliar com o seu pai, eu fico imaginando, os anjos ali na torcida, é agora, acabou o culto, meus irmãos, quando a gente impetra a bênção, não é o fim, meus irmãos, não é o fim, é o início, meus irmãos, de uma semana, que a gente vai viver, cheia da presença de Deus, e os anjos estão ali, é agora, sabe aquela torcida, agora vai dar certo, aquele vizinho, essa semana ele vai convidar para a célula, porque ele ouviu, Deus falou, um monte da transfiguração aconteceu, e aí a gente não faz nada, e aí a semana vai passando, aí encontra o vizinho no elevador, mal dá bom dia, e aí o anjo vai, né, dando aquela, isso aqui é pura heresia do pastor Gustavo, irmão, não está na Bíblia não, mas eu fico imaginando, o anjo vai descendo com aquela carinha assim, não foi dessa vez, será? Aí ele fica pensando, chega logo o próximo domingo, para vir logo uma outra mensagem, para ver se ele pega no tranco. Meus irmãos, a gente teve cultos aqui na igreja, 2 cultos, que o nome do culto foi Overflow. Quem é que estava aqui nesse culto? Diz eu. Pouquinha gente, vai ser umas 3 pessoas, pastor, no culto Overflow. Quem é que estava aqui no Overflow? Diz eu. Mais 15. Meus irmãos, que bênção. Overflow é uma palavra em inglês que significa transbordar. Foi um culto, meus irmãos, espetacular, cheio da glória do Senhor, cheio da presença do Senhor. E eu ouvi um monte de gente perguntando para mim, pastor, quando é que vai ter o próximo Overflow, pastor? Quando é que vai ter uma outra edição do Overflow? Eu digo para você, sabe quando vai ter uma outra edição do Overflow? Se você quiser e estiver disponível, amanhã, porque ele vai transbordar da presença dele na tua vida, e você vai ser extremamente usado por Deus, aonde você colocar a planta dos teus pés, louvado seja Deus. É assim que Deus age. Não precisa dos dons, os dons são ótimos, meus irmãos, eu amo, a Bíblia diz que nós devemos buscar inclusive, mas Deus não prometeu dar para ninguém. Todo dia, a cada manhã, as misericórdias dele se renovam sobre nós, e ele quer te fazer viver um overflow da presença dele, sem tecnologia, sem nada, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo essa palavra? Você pode dizer amém? Em último lugar, penúltimo lugar, no meio dessa experiência, Deus me trouxe um outro contexto que a gente está vivendo aqui na igreja. Nós estamos em um mês que fala sobre um dos pilares da nossa igreja, que é o mês de serviço. O que esse texto tem a ver com isso, pastor? Tem muito a ver com isso. Porque quando Deus fala e os discípulos se aterrorizam, Deus fala algo muito importante. Deus fala assim, este é o meu filho amado, e depois ele fala, a ele ouvi, deem ouvidos a esse homem, porque ele sabe o que ele está dizendo. E aí, meus irmãos, se a gente vai para a Bíblia, a gente começa a ver os ensinamentos de Jesus, e um dos maiores ensinamentos de Jesus para mim e para você, meus irmãos, é esse: ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Meus irmãos, toda manhã, quando você acorda, está com o cabelo despenteado, ou careca, que nem tem cabelo para pentear, aí fica mais fácil, mas toda manhã, você tem a possibilidade de se voluntariar, para viver o ministério de Jesus na tua vida, para servir. Toda manhã, você tem a possibilidade de acordar e falar, Senhor, eu quero ser um instrumento teu nessa terra. Meus irmãos, tem gente que não quer se voluntariar, para servir uma vez no mês, na nossa igreja, e eu fico imaginando os anjos, a torcida, como é que essa pessoa vai servir todo dia? Na reunião do conselho pastoral, aquela que eu disse que é cheia da glória de Deus, eu recebi uma notícia, é bonita, mas me gerou uma crise, porque o pessoal falou, olha, nós fizemos uma campanha, e depois dessa campanha 5 pessoas se voluntariaram, foi alegre, mas na minha opinião, foi na trave.
Porque, meus irmãos, nós somos uma igreja linda, uma igreja enorme, e na minha visão ministerial, pastoral, meus irmãos, quando nós lançamos uma campanha aqui, tem que vir umas 300 inscrições para servo, tem que vir umas 200 pessoas dizendo: eu quero servir, eu quero me voluntariar, porque Jesus disse para mim e para você, que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Mas o mundo de hoje, meus irmãos, diz para a gente que a gente tem que ser servido, a gente tem que procurar uma igreja confortável, com ar-condicionado, que ninguém me enche a paciência. Sabe aquela igreja que o pastor não fica assim, fala para o irmãozinho que está do lado? Tem gente que não gosta, eu também não gosto não, irmão, não gosto desse negócio de ficar cutucando, fala aí 10 minutos depois você já não quer falar mais nada com ninguém. Tem gente que só quer entrar, ouvir, se gostar aplaude, se não gostar, é igual The Voice, sabe aquele The Voice, aperta o botão vermelho. Meus irmãos, o que Jesus está propondo para mim e para você nesse texto, é descer do monte, é sair do culto, é acabar a vida da igreja formal, e viver uma vida se alistando no exército dele, diariamente nessa terra. Isso é vida de serviço. Mas no mundo de hoje, meus irmãos, tem igrejas que estão proporcionando até, na minha concepção, absurdos. Tem igrejas que hoje dão áreas VIP para pessoas sentarem, e se a pessoa é mais importante, ela senta numa área VIP. Isso corrobora para que a gente viva esse mundo distorcido, de um Jesus que disse para mim que a gente tem que servir e não ser servido. Não tem isso, meus irmãos, não tem esse negócio de área VIP. Se você está sentado no último banco, você está sentado numa cadeira de plástico. Eu quero dizer para você mesmo que está aí, nossa vontade é trocar as poltronas, ter o melhor possível, mas a cadeira que você está sentado nessa noite, diz para você, em nome de Jesus, que você faz parte da área VIP, porque você é uma pessoa muito importante para o nosso Deus, você é cheio da presença dEle, e Deus te ama. Porque o objetivo do Evangelho é servir. O objetivo, aliás, se você quer medir a sua maturidade cristã, não meça pelo dom de línguas ou pelas profecias, porque a igreja que mais recebeu esses dons na Bíblia foi a mais exortada, porque não sabia para onde estava indo. Meça pela tua capacidade de serviço, meça pela tua capacidade de viver o Evangelho do Senhor, meça pela tua capacidade de ser um homem, uma mulher de Deus. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem é que serve em uma área da igreja, porque isso seria constrangedor. Porque, na minha opinião, se você é visitante, se é a primeira vez que você vem aqui, que você seja bem-vindo, você não precisa servir. Mesmo isso aí é porque provavelmente o Flamengo deve estar fazendo algum gol. Mas volta para cá, ouve aqui o que Deus está falando com você. Ou então os anjos estão celebrando, meus irmãos, os anjos estão soltando fogo, falando: agora a igreja vai. Entendeu? Meus irmãos, eu não vou perguntar. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Pô, já está ali o Will, já está armado, servindo, glória a Deus. Meus irmãos, eu não vou pedir para você levantar a mão e dizer se você serve numa área da igreja. Não vou pedir para você fazer isso, porque, como eu disse, se você é visitante, você não tem obrigação nenhuma com ninguém. Mas se você é membro dessa igreja e não levantar a mão, meu irmão, minha irmã, vai pegar muito mal para você, porque talvez você esteja nesse mecanismo de monte da transfiguração, esse mecanismo de buscar a glória de Deus, quando Jesus quer te ensinar que a vida com Ele é suficiente. Presta bastante atenção, eu não estou aqui pregando para você desvalorizar os dons. Eu amo os dons do Espírito Santo de Deus, tudo que vem do Espírito Santo de Deus é bom, mas o que eu estou querendo que você entenda é que Jesus é maior do que os dons. É que os dons são dados como um meio, mas Ele é o fim, e Ele tem propósito para a tua vida. E dentro desse contexto, para terminar essa palavra, meus irmãos, nós já falamos que Deus tem falado nesse lugar, nós já falamos que as manifestações de Deus são um meio, não um fim. Nós já falamos, meus irmãos, que a vida se joga lá fora, a vida real acontece lá fora, e que se você estiver com Jesus já é suficiente.
Nós já falamos, meus irmãos, que a palavra de Jesus, palavra a qual Deus disse a ele ouvir, é uma palavra de serviço. Nós já falamos que a sigla VIP, Very Important People, não é para um ou outro, mas é para todo aquele que estava morto nos seus pecados e foi resgatado, não foi sorteado, foi escolhido por Deus. Mas diante desse contexto final, nós temos a celebração do dia do pastor. Olha que bênção, meus irmãos. E o que esse texto tem a ver com isso? Esse texto fala também sobre isso, porque esse é o nosso ofício, é o ofício de servir a igreja do Senhor, é o ofício de ser voz de Deus, não voz de fulano ou de beltrano, não falar o que vai agradar a pessoas, não falar o que talvez vai deixar a pessoa mais confortável, mas ser voz de Deus. O nosso ofício é servir. Diz a Bíblia que o nosso ofício é de equipar os santos. Nosso ofício é nós estamos aqui para equipar a igreja do Senhor, para que ela sirva. E na Bíblia, nesse texto, diz que no meio daquele grande fenômeno extraordinário, aparecem dois homens, Moisés e Elias. Meus irmãos, que encontro espetacular. Moisés, meus irmãos, foi um grande pastor do Antigo Testamento. Moisés foi um pastor, meus irmãos, que é uma lição para mim e para você. Às vezes a gente quer ouvir de Deus tudo, a gente fica esperando que Deus dê o quadro pronto para a gente, a gente fica quieto na nossa cadeira e não, quando Deus me falar tudo, aí eu levanto e vou. Meus irmãos, Deus não vai fazer isso. Olha para a vida de Moisés. Imagina se Deus chegasse para Moisés e falar: Moisés, eu vou te chamar para o seguinte, você vai levar uma mensagem para o faraó, vai dar tudo errado no início, você vai ter que vir com um monte de praga, o filho do faraó, que era teu irmão adotivo lá, vai morrer, você vai ficar triste, aí você vai pegar um povo, Moisés, você vai caminhar com esse povo, povinho chato, Moisés, povinho complicado, Moisés, mas você vai levar eles assim mesmo, e você vai caminhar, e na hora H, Moisés, na hora H, quando tiver todo mundo ali entrando, vai ter uma votação, e a democracia vai ganhar, Moisés, 10 contra 2, só que 2 vão estar certos, e 10 vão estar errados, e vocês vão ter que andar 40 anos por causa disso, Moisés. Imagina Moisés ouvindo o plano de Deus, e no final Deus ainda chega para Moisés e fala assim: Moisés, tem mais o seguinte, na hora H, na hora de entrar, você não entra, você não. Meu irmão, você acha que Moisés ia aceitar esse negócio? Deus, ele não dá um plano perfeito, mas Moisés pastoreou um povo, meus irmãos. Elias foi um profeta, meus irmãos, que falou coisas muito importantes. Assim são os pastores, assim são pastores da sua igreja. Estamos caminhando ao lado de Jesus, e sempre que nós caminhamos ao lado de Jesus, dá certo. Sempre que a vaidade toma conta, dá errado, porque a gente é igual a você. Mas quando nós caminhamos do lado de Jesus, e quando nós ouvimos o que Deus disse a ele ouvir, nós fazemos o que nós fazemos aqui: pregamos a palavra, expomos o evangelho, ensinamos, vamos para a escola bíblica, oramos e clamamos para que você seja um homem ou uma mulher de Deus, celebramos vitórias, choramos derrotas. Então, igreja do Senhor, assim como foi no Monte da Transfiguração, que quando Pedro viu ali Moisés e Elias, de uma certa forma falou: vamos guardar esse negócio aqui, vamos fazer uma tenda. Meus irmãos, não idolatre pastores, não queira que o pastor vá para a tua célula, não queira que, primeiro porque senão vai acabar a tua célula, mesmo. O pastor na célula é complicado, porque aí a gente fala, ninguém mais quer falar. Segundo, meus irmãos, porque você é um homem, uma mulher de Deus, e Deus vai usar a tua vida melhor do que a de um pastor em determinadas circunstâncias. E quando eles se ajoelharam e Jesus tocou neles, só estavam eles e Jesus, não tinha mais pastor, não tinha mais Moisés, não tinha mais Elias, só estavam eles. No dia a dia, de segunda a sexta, é você e Deus. E eu falo isso para você no dia do pastor. Ao mesmo tempo, não despreze os seus pastores, porque são homens e mulheres que pedem direção a Deus para te dar palavras, para te aconselhar, para caminhar com você. Às vezes você entra num gabinete, num aconselhamento, e você ouve uma palavra diferente da que você queria ouvir, mas quero que você saiba que são homens e mulheres que estão orando para que Deus fale ao seu coração.
Eu não sei se você já parou para pensar nisso, meu irmão e minha irmã, mas a saída de um pastor desse banco aqui até aquela porta, normalmente é completamente diferente da sua. Já parou para pensar? Pensa bem, quando o culto acaba, você levanta, você vai para a porta, talvez fale com uma ou duas pessoas, dê um abraço e pega o seu carro ou vai para a sua condição. Não é assim que acontece? Vou te contar, não conta para ninguém, eu vou te contar como é que acontece com o pastor. A gente levanta daqui, aí já tem um pessoal, isso é uma benção mesmo, não precisa parar de fazer isso não, já tem um pessoal aqui, e aí a gente ora com um, a gente abençoa o outro. Meus irmãos, dessa distância aqui de onde o pastor Wander está até o carro, provavelmente todo domingo ele ouve umas 20 histórias, no mínimo 20. Ele levanta daqui, aí celebra Jesus com um, pastor, lembra aquele negócio? Pastor, deu certo, pastor, aquele negócio foi uma bênção, pastor, louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente dá 3 passos, aí chega ali no tapete preto, aí vem uma pessoa, pastor, tá uma tragédia, pastor, aquele negócio não funciona, pastor, pelo amor de Deus. Aí a gente dá mais 4 passos, pastor, já mandei parar o negócio lá no campo de futebol, pastor, pelo amor de Deus, não pode fazer. Aí dá mais 5 passos, pastor, que bênção, glória a Deus, meu casamento foi restaurado. Meus irmãos, é uma montanha russa emocional, daqui do banco até o nosso carro. E sabe o que eu falo? Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque a gente é assim, igual Moisés. Às vezes dá vontade de dar uma paulada na pedra, mas se fizer isso, a gente não perde a terra prometida não, meu irmão, graças a Deus, porque Jesus já prometeu para a gente a vida eterna. Mas não é para dar paulada em pedra não, hein, pastor João? Às vezes dá vontade, né, pastor? Meus irmãos, assim é a vida dos pastores, mas é um privilégio. E nesse texto espetacular, cheio da manifestação de Deus, eu quero te convidar a orar nessa noite, por tudo isso que eu falei. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a orar e agradecer por fazer parte de uma igreja onde a glória do Senhor se manifesta semana após semana. Em segundo lugar, eu quero te fazer orar para perceber que aqui acaba, mas a tua vida com Jesus pode continuar todos os dias. Em terceiro lugar, eu quero que você ore, porque se você está se sentindo sozinho, e se você em casa está se sentindo sozinho, a presença do Senhor é suficiente para todas as decisões que você vai tomar. Em quarto lugar, eu gostaria que você orasse como uma exortação pastoral nessa noite. Se você não serve em alguma área dessa igreja, se você se decepcionou com alguém, se você por algum motivo se acha incapaz ou importante demais para abrir uma porta e fazer parte do glorioso ministério da recepção, eu quero te dizer que você ainda não entendeu o que Jesus fala, porque nós viemos para servir e não para ser servido. E em quinto lugar, eu queria que você orasse, agradecendo a Deus pelos pastores dessa igreja. Nós não somos Jesus, é como Moisés, eles aparecemos e desaparecemos, importa que ele cresça e que nós diminuamos, mas que você agradeça ao Senhor pelas nossas vidas. Será que você pode ficar em pé? Se essa palavra falou com você, se você foi tocado pelo Senhor, tocada pelo Senhor, se existe algo na sua vida que precisa da presença do Senhor mais do que tudo, porque esse culto acaba em alguns minutos, mas se talvez você vai sair daqui e está pensando como é que vai ser amanhã, preferia botar uma tenda e não sair daqui nunca mais, eu quero te dizer que Jesus está nesse lugar. Se essa palavra te incomodou porque você não tem servido em alguma área, essa é a noite de você falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis aqui a minha vida. Se essa palavra mexeu com você, porque você está pulando de culto em culto, já está pensando na próxima conferência, buscando só os dons e milagres, e se esquecendo de que Jesus é aquele que diz que as suas misericórdias não têm fim, e se renovam a cada manhã, e a cada manhã Ele pode se fazer novo no teu quarto, na tua casa, essa palavra é para você. Eu quero convidar você a orar junto conosco. Hoje é o dia do pastor, e quem mais precisa de oração nesse lugar somos nós, os pastores dessa igreja. Então, enquanto nós cantamos aqui, saia do seu lugar, venha aqui na frente e fale com o Senhor. Fale: Senhor, está aqui a minha vida, eu preciso de você.
Se eu só achava que eu só tinha você, eu estou entendendo que isso é mais do que suficiente, porque você é tudo. Sai do seu lugar, sai pelas laterais, vem para cá, vamos orar com você nessa noite. Enquanto nós isso, pode vir, pode sair do seu lugar e nós vamos orar. Enquanto nós cantamos, nós vamos orar contigo nessa noite.